dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai fazer um upgrade aqui no nosso conhecimento, porque a edificação de personagens para descontar essas terminações nervosas sobre as regências de complexos associativos, né? Toda essa aquarela de rendimentos que tragam os seres humanos sobre a artificialidade, de revelar eles sobre os desejos que desimpulsam, e aquelas novelas de realização de peças sobre várias informações narrativas desses imigrantes a dispersar-se sobre aquela contração de desejo, sobre a relatividade lógica que as pessoas às vezes efluem em uma inversão de dados da natureza que dizem conjugar o ser por substâncias de atividade, ou seja, de desconter esse valor potencial, esse poder, né? Então existe hoje em dia uma oficina de poderes e que quanticamente ditam os seres sobre os status. E se a gente não encontrar digamos assim, um fio de cognição para pendurar esses panos, a gente vai ficar desorganizado sobre esses panos na hora que a gente for lavar essa utilização. E às vezes a gente vai despistadamente a gente vai se tornando um descartador, né? Alguém que não reutiliza a matéria em si, não é capacitante de reciclagem. Eu ia falar era do varal para pendurar essas tensões lógicas que vibram em nós por efluência de participatividade midiática, de participatividade de vários seres. A mídia, na representatividade racional, ela é um número que desatenciona maior poder de razão, maior quantitativo de imposição, né? Então, mídia sendo elevada ao organismo em utilização é positividade, é uma eletropositivação. E a gente meio que se rende a essa questão midiática. Os filósofos na Grécia Antiga já entendiam isso pelos status das relações cumulativas desenfreadas pelas frequências de trabalhar as narrações das plantas e suas variações familiares na descomposição de um organismo lógico em absorver, né? Observar, sentir e reagir ao haver dessa tomada de referência da natureza. Um exemplo disso é o trabalho químico das flores que artificializam as sensações dos seres por transduzir sinal de relaxamento. A olfação desse produto químico das flores cria uma certa desestabilidade de tensão nervosa que desconverge ao organismo uma vasorrelaxação. Isso é medicinal. Sobre o controle do homem, isso se torna farmacológico.
e sobre a sintetização efetiva desse lado farmacológico, a gente consegue um meio tecnológico de desassociar esses valores de produção de organismos vivos para virtualidade da função organizada e desorganizadas de descontração do organismo por meio de técnicas de relacionatividade sobre essa substância artificialidade de ter dos seres dados de memória, marcas. Bom, se a gente tem uma placa de desmarcar e essa placa se torna viva, aparelhada a peças, ela despeça qualquer valor, transduzindo da peça o valor. Então a gente tem tomadas de peças. E é assim que a gente faz com a natureza sobre vários planos perspectivos. Então, quando a Grécia Antiga começou a usar o próprio ser humano para gerar um status de saber, ela significou que precisaria de gravar, e o agravar ele precisaria tomar posse de humano, porque serviria ao humano o reflexo desse agravamento. Então, alguém que ele é elevado a várias rotatividade de potência sobre a utilidade de uma substância desagravaria o limite de ser e estar rendimensionado por essa substância. E aí a gente revelaria o ser substanciado, o ser tematizado, o ser autorizado. E aí existe essa informação, o atriz substante significado, por absorver papel e desenvolver a produção do atendimento desse papel, a locomoção desse papel, que vai entregar esse recurso ao organismo daquele que não consegue digerir. E aí a pessoa vai conseguir absorver esse valor mesmo não conseguindo digerir. E é o que os youtubers vêm fazendo, né? Eles vêm trazendo coisas que os pobres não conseguem digerir. E tem dado muito certo, né? Por conta desses desempenhos, né? E nós agradecemos contentes porque somos pobres. Apesar de sermos potencialmente condenados a sermos iguais por organologia, por sermos humanos, né? E o radical é achar que não somos. Esse é o pecado que todo mundo desadestra cometer aos escondidos das suas identidades por observação e comparação sistemática dessas falhas de contemplação, né? Bom, e para nos educar sobre isso, essas relações de observadores academicamente foram sendo exploradas e exportadas em conteúdos que formalmente significam seres. Então a gente tem os seres que desinformam o lado humanismo de ser depreciado, de ser sofrido. Então a gente tem esses filhos de sofrimentos, né? de
papéis, né, de tomada de papéis. É como se o cientista decomposse a matéria sobre várias tomadas de expressões materiais e tentasse revelar isso ao expoente de um complexo que é autoridade em se defender. Esse é o escudo da sociedade moderna, da filosofia moderna. É nos banharmos de pensadores, de agentes especializados em se descontrair, defendendo-se da prerrogativa que defeitua-se no ser, caso ele não contemple a arte e ofício de raciocinar, de pensar, de se defender. Então, para observar esses defensores do lado científico, né, dessa percussão, a gente já viu alguns personagens e agora a gente vai entrar numa linha de personagens modernos. A gente tem os contemporâneos que vêm em seguida. E desses modernos, hoje a gente vai falar do Michel de Montaigne. Então bora lá falar desse personagem, esse grande utilitário das conversões de dados de educações para nossas fiscalizações dos sofrimentos. Então, a fisiologia ela nem sempre foi bem vista sistematicamente. Demorou muitos anos de extração de recursos de dados onde foram trabalhados e renderizados em algo que a gente chama de sistemática para veicular sob rima de entendimento narrativo. E esses filósofos, né, esses autores, esses personagens participaram desse processamento em classes. A gente tem as classes de educadores, de faculdades, de estilos, né? E aí, como a gente não tinha placa sistemática, a gente não tinha palavras, isso e aquilo, a gente tinha seres humanos, e seres humanos a gente sempre teve. E desexportar nesse ser, esse produto de descomplexar uma agência, uma faculdade de valores de dados, esse ser ele começa a ser capacitado para ser um transportador ativo. E é graças a esses seres que nós ganhamos revelação. Algo que nos faz cada vez mais contidos sob sobre a igualdade, né? Contido sobre a potência do recurso artificial. Isso salva vidas, né? O Michel de Montaigne, ele tem esses lados, né? Ele é um personagem da filosofia moderna. E aí nesse modelo de transmitir, de transportar a atividade e transmitir sobre a organização, gera-se uma potencialização por despropor razão
de funcionar sobre o sentido de encaixe preferenciado, porque esse personagem ele é muito falado. E por ele ser muito falado, ele é desmontado sobre várias orações. Nós oramos uns com os outros para poder transmitir informação e dessa transmissão chegar em um produto que vai gerenciar a montagem de um equilíbrio sobre um plano de sinalização. E aí essa vibração de contar ação e reação, antes de ser isso, a gente consegue, depois de ser isso, reagir sobre a afinação da ação e reação, né? Ação e reação. Pela aplicação da montagem dos vários planos para isso, agir-se o Senhor e a Senhora. E aí, agir-se o Senhor e a Senhora é tu pai e tu mãe. Tu patrocina e tu madrocina. Formarem um racionalismo humano, ou seja, uma educação sobre você. Uma preferencialidade objetiva de decompor raciocínio sobre uma ação, uma tomada, uma oração. De bancar esse dado, de descontar o arrecado. Então, esse recado que conta é desarrecadado por desfacelação de nervo sob transdução de descascar esse recado sobre os mandados de raciocínio lógico que você opera graças às entidades educativas de tu pai e tu mãe. E aí isso gera uma média no padrão dessas associações de fibras, de nervos, de tomadas sistemáticas. Foi isso aí, arrecadado, que mandado foi ao plano despontuar partida, e aí você tem a despontuação da partida que acionou você sobre a queda dessa atividade partida por aquela decomposição associativa entre os sistemas, né? A gente faz a distributiva. E relata a atividade comemorada sobre as contrações desorganizadas nesse retroprojetor de ação. Então nós somos retroprojetores de ação e conseguimos coordenar essa retroprojeção graças à montagnição de reação sobre as mexidas que damos. Michel de Montaigne. Isso é filosofia, né? Tomada de ligação nervosa. Michel de Montaigne foi um filósofo, escritor e humanista francês. É considerado o inventor do gênero ensaio pessoal. Ensaio pessoal é um texto psicológico. Ensaio pessoal. É como se fosse um diário, onde o ser se autodecompõe. Isso aqui é medicina pura. O ser se autodecompõe. Isso aqui é manutenção. Então é você conseguir controlar a atenção por diariamente psicografar, né? Um ensaio pessoal, uma psicologia das versões
de transcrever as descontrações de valores atencionados em você, em sua tempestade neuronal, em sua cerebelação que às vezes chove e descurta você, ou faz você descuidar de você, descontar em você. Todas essas atividades públicas, porque a gente não retroprojeta ações dos seres, e isso às vezes maquina a gente sobre coisas que a gente não estava esperando. Então isso se chama algo como inesperado. E esse inesperado às vezes assume várias formas e cicatriza essa base de dados aqui, ó. Então ela fica insegura. Há um hack que às vezes entra com algo inesperado e depois faz você sintonizar nesse inesperado reações de desespero. E aí ele fica te perguntando e reperguntando, ó, o que te desespera? O que te desespera? O que te desespera? O que te desespera? Aí você não tem resposta pronta, mas a sociedade já tem várias respostas prontas. Ó, me espera um casamento, me espera uma casa própria, me espera um carro, um trabalho bom, me espera uma educação, me espera ser valorizado, me espera isso, me espera isso, me espera isso. Agora, se você estiver perto de alguém com temática de desesperar algo, quando você se vê nesse inesperado, você fala assim, ele vai entrar para você o inesperado e você vai desesperar e vai sempre te perguntar, o que te desespera? 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 Aí você vai falar, me espera droga, me espera show de rock, me espera contato público, me espera beijar na boca, me espera ser assediado, me espera ter muita atenção, me espera ser o mais famoso, me espera isso, entendeu? Então depende da base de associação educativa. Esse desespero vai sendo decomposto com a despressa de razão, de desatendimento sobre a insegurança, criar uma fina luz de segurança por conter algo a se esperar, um fino objetivo. E aí disse fim, dados dá. Então, dados dá, luz dá. Compromissos. Então você não sabia, mas você faz compromissos o tempo todo com você sobre associações, principalmente as inesperadas. E o antídoto para esse inesperado é um ensaio pessoal, é um estudo filosófico, é uma análise de personagem, é você conseguir conhecer um personagem e por ele servir como um agente filosófico, a gente consegue utilizar esse personagem como ferramenta para desconverter os nossos ensaios pessoais para a luz da razão, para o descumprimento desses inesperados desesperos sobre essas inseguranças, descascando a gente, né? Desafinando a gente sobre faíscas de objetivos ensaiados, né? Você lembra aqui, ó, quando eu falei aqui, isso aqui são todas frases prontas, são ensaios prontos. É claro que existem ensaios prontos que a gente não pode desaprontar tanto, né? São bases seguras. Por exemplo, a religião ela tem muita base segura. Ela é um baseadão seguro de frases prontas. Baseadão de frases seguras prontas. Então, esses são os pontos, os pães prontos, né?
e desinformados sobre cultura. Então a gente tem essas receitas de administração alimentícia se você tiver indiciado. E aí vamos descosturar frases a partir do conteúdo filosófico dessa reflexão de ensaio pessoal. Já dizia o Michel de Montaigne, ou seja, o mecânico das mexidas inesperadas em você. E aí dessas frases, desse baseadão de frases prontas, a gente tem a frase do casamento, a oração do Pai Nosso, do ponto nosso, ou desse ponto nosso. Isso vai gerando músicas que deselegancialmente ficam infracionando a gente sobre Ave Maria, Santa Maria, sobre Jesus é o Senhor, sobre apóstolos e cenários em obra de imaginação percorrer colenergia nas fibras de desenervação muscular, sobre os acessos e desacessos das contrações nervosas no organismo. Dessa questão aqui de nuvem de colinergia, nuvem sináptica. Razões neuronais são as músicas infracionadas dentro das nuvens eletrônicas que vivem em nós. Ele quando publicou o ensaio em 1580, cara, super foda, né? Foi influenciado por diversas correntes filosóficas, sobretudo pelo humanismo renascentista. Então a gente tem o renascentista, então revisor, que nasce de novo, perdoa, cientista, né? Ciente, ele é ciente de que tem previsão em um organismo sobre uma organização. Organização, a imagem da organização é geométrica. Então, existe essa previsão. Peça sob razão, né? Razão de montagem. Né? Não tem os nomes que gravam, não tem as peças que precisam estar nos lugares certos. E aí esse camarada lá em 1500 e alguma coisa já começou a desdobrar tudo isso para a gente ter hoje uma certa status de sabedoria ou de participação no conjunto técnico de procurar a qualidade de saber mais, principalmente sobre o trabalho de pessoalidades. Resumo biográfico de Montaigne. Resumo. Então a gente tem esse insumo que representa algo, só que a gente vai pegar isso da biografia. Bio é o lado do organismo, da organização, que descreve esse organismo em função daquilo que a sociedade significa que ele fez por ela, né? Então é mais ou menos isso, a biografia. Michel Montaigne
nasceu em 28 de fevereiro de 1533 no castelo de Montaigne, localizado em Dordogne. Então, nasce em 1533 em um castelo de Montaigne e localizado em Dordogne. Dordogne. Próxima região de Bordeaux, no sudeste da França. Sua mãe era descendente de judeus e desde cedo Montaigne foi criado por um tutor. Então, tem uma descendência de judeus. Então ele está na família do ajustes da veiculação que patrocina a entidade dessa superpotência de criar o mundo, o Deus, sobre o lado do cristianismo. E aí a gente tem esse lado do cristianismo antes e o depois, né? E aí a gente tem essa equação de usar essa versão. E aí a gente tem os lados positivos e negativos, e assim a roda gira para o lado no sentido horário ou para o sentido anti-horário. Assim foi educado em casa e sua língua materna era o latim. Então, latim. Vamos pôr o latim aqui. Demonstrou grande interesse pela escrita e por assuntos de história. Então era um bom decompositor sobre o plano do consumo da observação. Então ele consumidor de observação. Estudou direito na Universidade de Toulouse e foi um grande jurista, ocupando os cargos de presidente da Câmara e prefeito de Bordeaux. Então, essa Universidade de Toulouse, a gente distribui assim, ó, rico e pobre, pobre e rico. A universidade, nessa época, era para pessoas ricas que conseguiam pagar experimentos com os pobres. Ou precisavam, né? Então, essa questão precisa ser bastante estudada, porque é uma seção sensível dessa voz de conhecimento, né? Essa universidade, ela cresce em dado porque sempre tem um denominador rico se dividindo em perguntas e teorias sobre uma quantidade M de pobres, né? Uma somatória de pobres. Então, olha o 1 aqui, né? Atacando os pobres com uma pressão, né?
Então, é complicado porque existem os ricos que querem fazer um mundo melhor, mas existem os ricos que se cansam de querer, porque o mundo ele já é bom. O melhor está na feitiçaria, na ilustração significativa de um ser. Só que tudo isso vira droga, porque existe esse princípio de atividade ou se ativar frente à utilização de substâncias. E aí o que acontece? Esses seres descobriram que precisariam de criar uma plataforma de reativar essa substância sobre a tomada que referencia descarga nova no ser. Tan, 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 tan. Renasce. E aí esse renascer tá muito a ver com a arte cênica, com a arte mercadológica, com a arte visual, com a arte sonora, com a arte sexual, com a arte educativa, com a arte ao infinito e além. Ao indefinido e além. Indefinido e além de indefinição. Indefinido e lente de indefinição. Então aqui a gente assassina o tempo fazendo um contrato temporário com o tempo, criando uma revelação para o tempo, um relógio. A cegueira coletiva, o relógio que integra-se na sociedade como uma engrenagem. O relógio do cego, do ser ego. A engrenagem do inferno. Tô muito inspirado hoje, né? Fazendo até cinema. Foi um grande jurista, ocupando os cargos de presidente da Câmara e prefeito de Bordeaux, né? Aquilo que pré-faz. O que é um prefeito? O prefeito é marqueteiro. Prefeito. Ele é o cara que faz maquete. Ele é o projetador. E ele ocupou esse cargo lá na Câmara. Câmara. Que Câmara é essa se não tinha tecnologia na época? Se na época não tinha tecnologia, essa câmera é qualquer instrumento de observação de ressonância. Câmera, ela vem de ressonância orgânica. E a gente tem os controles de ressonância orgânica. Até mesmo o trabalho do português, o trabalho idiomático é afinar essa câmera com transdução de sinal. E aí a gente colore sinal e afirma
conexão para o sinal ativar, né? E aí isso fica veicular sobre essa transdução que o estudo linguístico faz, calibrando essa ressonância. A gente tem a palavra e sua rima tecnológica ou enfeitiçante, né? A gente consegue, sob energia, atacar um ser por pura desconexão de sua interface de trabalhar com dado ou soldado a uma escala de serviço. Por exemplo, o cara que ataca uma terra com um machado, cara, o cara é violentaço. Na cabeça dele tá lá assim, tchac, tchac, merda, caralho, bababá, bababá. E ele tá lá cavacando a terra, pá, pá, pá. E aí alguém vê, ele tá sobre esse estado, né? Sobre essa exalação perfumática. Ele tá saiyajin sobre essa coisa. E alguém vem e fala pra ele assim, abobrinha, fala assim, florzinha, fala alguma coisa assim, desconecta ele dessa coisa, desse campo harmônico, porque esse é o soldado de Saiyajin, né? De campo harmônico. Sobre essa atividade, é natural que o dado se revele assim. E quando alguém fala florzinho, abobrinha, irmãozinho, essas palavras de amaciedade, vai contra. E aí essa contra descarrega a aversão. Isso acontece direto. Esses chamados efluentes. Fala Jesus, essas coisas assim, sabe? Mais tarde resolveu se afastar da vida pública, viajando por diversos países da Europa, momento em que se dedica à escrita pública. A escrita publica diversos textos de filosofia, literatura e história. Então, essa escrita na época, vamos pôr na época, era um meio, né, de associação comunitária. Como a Bíblia em uma igreja, né? A escrita fazia essa associação comunitária, e quanto mais comunitário, mais forte, mais unido e mais técnico. Então, por sermos comunitários, a farma, ou seja, a fábrica de formas de elevar a natureza ao organismo, cologia, a coloração dessa sinalização sobre a logia difracionada no organismo, né? Devista fez sobre comunitária uma técnica de comprimir ou
descomprimir o isso. E até mesmo fazer operações. E o que são operações? São Bhaskara, Delta e essas caralhadas todas, né? Como é que é? Fórmula segundo grau, né? Equações. Equações, né? Esses equações são transformações por esquentamento e desesquentamento por freio. Então aqui a gente tem velocidade molecular e aqui a gente tem freio molecular. Quando a gente choca essa velocidade com esse freio, a gente tem o acidentado. Ou seja, a identidade é editado. Então, identidade editado, acidentado. Toma um cafezinho aí. Você tem que ter fé. Você tem que ter fé. Ou seja, você tem que ter freio molecular para as velocidades desses paros no ISO. Olha só, desses pares no ISO. Revelante. Mais tarde resolveu se afastar da vida pública viajando por diversos países da Europa, momento em que se dedica à escrita, publicando diversos textos de filosofia, literatura e história. Então isso aqui já é uma organização dessas peças des Montaigne, né? Peças no sentido rico da palavra, né? Quando a gente tem substâncias, a gente tem riqueza, né, cara? Porque a gente tem o arranjo e permutação dessas símbolos, né? E aí a gente tem essas escadas simbológicas para ISO. E aí isso tudo é matematicamente país, ISO. Homem e mulher. Verem de bem. Sobre seus geradores. Foi um grande humanista inspirado no movimento italiano do Renascimento, a gente já falou, demonstrando preocupações com condições existenciais do ser humano. Então a gente tem um ano. Então, para quem não sabe, a gente tem a ação em um ano. E esse é a molécula de segmento. De segamento. Segamento, ilusão, esteticamente apolvorando a gente sobre esse relógio do ser ego, né? A engrenagem do inferno. Porque esse conta de vida é um inferno na Terra. Quando a gente é cobrado por hora, cara, isso é um inferno. Isso é perder Deus. Na alta. Esse segundo aqui, esse segmento, essa coação de café, quando você é cobrado por hora, é perder Deus. É perder proximidade com o Criador.
da natureza, porque isso aqui não é natural. Isso é uma mediação comunitária. Isso não é natural. É a indústria que tem feito isso se tornar natural por tendência comercial. Por saber sobre o Sol e a dependência química do Sol sobre a natureza. Porque a questão do homem depender da natureza, é, tirando recursos dela, cria essa desexportação. Mas quem é rico sobre essa desexportação? Por que a gente não tem uma certa equidade nessas arrecadamentos, nessas extrações? E a gente é cobrado disso desde novo, né? Essa forma, ela está errado. A gente tem um egoísmo. Então esse ISO tá, tá lacrado pelo egoísmo, né? Pelo egoísmo. Então essa questão ela é complicada e tem gerado muitos problemas, que alguns chamam de trabalho. Montaigne se opôs à filosofia escolástica e suas ideias filosóficas estiveram ancoradas nas correntes epicurismo, né? Um ser caminhando, corrente. Epicurismo é paíço, rismo, curismo, estoicismo, estoicismo, humanismo, manismo, mania, ceticismo. Tudo isso aqui, ó, para quem tem dificuldade de ver por resolução de imagem, tá sobre educação de desportar valor material. Então a gente tem a matemática, a geometria e a matéria, né? E aí o ceticismo, a gente tem, ó, a simbologia de Cetes, que diz, ó, ornamenta para nós uma figura, né? Tudo tem o seu lado figurinistado, né? O humanismo, o estoicismo, o epicurismo, né? E aí a gente tem várias ferramentas para acessar essas correntes, né? E despontuar algum interesse, né? Depois vocês precisam tendenciosamente entrar nessas florestas e extrair descontrações de dados. Não esperem os dados dessas sementes prontas, né? Ninguém compartilha isso.
As pessoas elas sempre compartilham sementes para que você, sobre a plantação, cuide dessas desinformações a se revelarem em você e seus complexos de desentendimentos sobre esses valores artificiais. Michel de Montaigne faleceu em 13 de setembro de 1592 em sua cidade natal de inflamação nas amígdalas. Então, morre em 1593. Não, 592. Amígdalas. As amígdalas. Não. É uma inflamação das amígdalas que são estruturas localizadas no fundo da garganta e fazem parte do sistema imunológico. Ali, ó. As amígdalas são essas duas bolsinhas aqui, ó. Então vamos lá. Vamos desenaltecer a morte do Montaigne. Ai. Amígdalas, né? 1592. O cara morre de inflamação nas amígdalas. Estranho. As obras de Michel de Montaigne. Se bem que pra época não é tão estranho assim, não, né? Tem muitos ensaios, experimentos, coisas assim que nós não duvidamos, né? Ensaios 1580 foi a única obra publicada por Montaigne reunida em 3 volumes, sendo considerada um marco para o nascimento do gênero ensaio pessoal. Os artigos que merecem destaque são... Então, eu quero ler essa obra. Ensaios. Você quer ler comigo? 1580. Você quer ensaios comigo? Brincadeiras à parte, né? Os artigos que merecem destaque são dos canibais, sobre a vaidade. Então isso aqui, ó, esse dos canibais. Todos eles, dos canibais. A gente tem o sentido comum e o abstrato. Abre isso aí na sua corrente de crédito abstrato, de crédito de reflexão, né? Quando você vai fazer essa reflexão, é bom você ter essa noção de destriangular esse quadro, né? A gente tem o comum e o abstrato. E aí a gente tem um meio de saber e retroprojetar a dispercussão dessa peça na nossa fábrica de como que a gente fala, de encaixes, né? Tá vendo? Se a gente pega essa peça e busca encaixá-la aqui, ó, a gente procura a melhor localização para ela. E ó, às vezes a gente acha um meio de encaixar ela e aos poucos trabalhar a informação para que ela se fixe, né? E aí, ó, se vocês repararem, ó, ela não está fixa. Agora, se eu quiser fixar, a gente vai trabalhar e retrabalhar.
essa associação de reflexão sobre esse agrupamento técnico que diz a peça é um certo decaimento comum e abstrato, uma ficção. E aí a gente vai conseguir operar a matemática dessa ficção. Ó. A gente vai conseguir radiosintonizar lógica sobre esse artifício. Ó. E elevar ele à infra ou à hiperinfluenciação por desencontrar agrupamento fixo sobre esse consentimento. Isso é organologia. Raiz, né? Isso é heroísmos. Isso é equilíbrio sobre planos. Sobre a vaidade, sobre a amizade, dos livros e jornal de viagem. Interessante. Fechando então o vídeo. Vamos para a parte aqui, ó. Michel de Montaigne e a educação. Michel de Montaigne. Ignições. Pontos de partida. Barra. E a educação. Educação é o meio de partir. Meio de partir. E se pá. De um plano. Montaigne foi um revolucionário no tema da educação. Para ele, o ensino deveria estar atrelado com o empirismo, ou seja, através das experiências práticas. Então, empirismo. Experiência prática. É o recurso associado à revelação da melhor educação possibilitada para essa versão de entendimento. Então, por isso que as câmaras eram importantes figuras ricas que despatrulhavam olhares sobre as ressonâncias dos dados de um ser sobre as experiências materiais. Nesses recursos de calibração dessas reações artificializadas. Nesse sentido, criticou o esquema de memorização e o uso dos livros baseado na cultura livresca do Renascimento, que, segundo ele, afastaria os alunos do conhecimento. Para ele, então, o livro, o mundo, a educação é um livro aberto, né? Vamos escrever isso por ele, né? Educação que sintetiza essa ideia. É um livro aberto. Então, os escritores nada mais, nada menos escrevem a vida das plantas, dos animais, dos bebês. E aí a gente lê e se educa sobre esses comportamentos. Então, é mais ou menos assim. Segundo Montaigne, na cultura livresca, os estudantes não aprenderiam de forma rápida e ainda não teriam prática para solucionar diversos assuntos de suma importância, os quais estavam ligados com o desenvolvimento humano e a moral, como, por exemplo, articular conhecimentos. Então, essa articulação ela é dada com a reatividade, né?
E isso é bem claro, né? Você, com uma machadada, você não corta uma árvore, muito difícil, mas e nem de primeira. Você sempre tem a remachadação. E aí a gente desconta medindo quantas machadadas alguém desimporta na matéria para fazer o corte dela. E o quanto ela, depois de cortada, se é preciso esse corte, né? O quanto é preciso, o quanto é caráter alinhado esse corte. Então a gente tem esses meios de medida, né? E aqui, ó, a gente tem os machados de aniço. E isso nos revela tabelas lógicas de tipos de machado usado. Parece bobo, mas parte da sim toda a nossa história de amor com a matemática. Segundo Montaigne, na cultura livresca, os estudantes não aprenderiam. Em resumo, para Montaigne, a educação deveria criar seres humanos voltados para investigação e conclusões, ao mesmo tempo que exercitasse a mente, resultando num posicionamento crítico do indivíduo nas palavras do filósofo. Então, até a crítica, ela gera um efeito relativístico sobre o potencial de crítico do ser, né? O ser que critica é um ser que se encoraja, coloca sua cara para a borracha que ele vai gerar. Então, o crítico é fabricante de borracha. É o cara que tem coragem de apagar. É um matador. Não saberiam disso, né, se eu não falasse. Cuidamos apenas de encher a memória e deixamos vazios o entendimento e a consciência. Uma frase dele. Encher a memória por quê? Porque que a gente tem medo de não lembrar. Nós somos medrosos. Somos medrosos. A gente tem medo de dormir. A gente precisa de falar que quer morrer para deitar. A gente tem que falar assim, não, eu queria morrer mesmo, viu? Às vezes para falar que vai se deitar. Estou indo me deitar. Já vou para a cama. Cara, você morre de medo. Não é à toa que a gente inventou uma frase pronta para falar que a gente precisa de exposição. De esposa ou disposição para ir dormir. Porque dormir revela em um âmbito enfraquecido na escala a morte. Porque a gente acredita, né, sobre cristianismo e frases prontas e desesportadas sobre vários complexos de engenharia e lógica cristianesca, que a morte é só uma ida para o paraíso. Isso é um eufemismo bruto do ser. Mas tomara que você acredite nesse eufemismo para se descomportar a partir dele bem, no sentido dos serviços, né? E aí, olha só, a gente vai costurando essa associação para criar uma certa coragem, uma certa amarra disso. Armadilhos. Você está armadíssimo.
os armadiços. E aí cuidamos apenas para encher a memória. Enchendo a memória, a gente vai costurando a armadiço. O armadiço é encher memória. Por quê? Somos medrosos. E deixamos vazios os entendimentos e a consciência. Por quê? Porque ser cheio de entendimento e de consciência é elevado ao chatismo. Cara, isso é muito chato. Por quê? Você é cheio de conhecimento, entendimento. Você não é fácil de levar para a cama. Você vai sozinho, né? Mais ou menos um negócio assim. Conhecimento, entendimento. Então é o solidão. É aquele que tem solução para tudo. Na verdade, isso é só a imposição de instante e promoção de alguém sobre a acusação e edição de status. Né? O ser humano é mau. Frases e pensamentos de Montaigne. Vamos lá, vamos ver algumas frases aqui. Nem vou esperar elas, não. A melhor coisa do mundo é saber ser você mesmo. O homem não tem nenhum outro animal a temer no mundo tanto quanto ao homem. Fica estabelecida a possibilidade de sonhar coisas impossíveis e de caminhar livremente em direção aos sonhos. Apenas pelas palavras o ser humano alcança a compreensão mútua. Por isso, aquele que quebra sua palavra atraiçoa toda a sociedade humana. A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas. A sabedoria é uma construção sólida e única, na qual cada parte tem seu lugar e deixa sua marca. Bom, então é basicamente isso. Né? Todas essas frases, se você tomar coragem da iniciativa de desregular sua ambição com o mundo associativo desrevelado por essa cadeia de obsessores por veicularem redes sociais e se deparar alguns minutos com cada uma dessas frases, se exercitando com base na lógica que fez desescrever da sua composição de valores por um plano de avisar os seres sobre essa valorização significativa, você vai ver que existe um soro de lógica e imunidade dessas versões edificadas por essas frases, por essas orações. E o conteúdo disso é lógico, né? A implementação disso, com alguns minutos de espartilhar potencial, de raciocinar essa intermediação filosófica, faz com que você crie raízes ou fortaleça suas raízes de conter razões e escolher dessas razões contidas lógicas de iniciações veiculadas, né, nessas navegações de efluentes e aos nichos, aos objetivos dessas nossas vidas, né? Particularidades ou desparticularidades desse plano. Bom, é isso. Esse é o Michel Montaigne. Prazer ao Michel. Mexeu aí, né? E a gente se vê no próximo vídeo falando de um outro personagem da filosofia moderna. Um abraço para todos e fui!